Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Estamos no módulo 2, que se chama Ler para Poder Florescer com Mais Humanidade. Seguimos com o nosso livro, de Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos para a primeira parte do livro. Vamos começar com a primeira cena, que já é bastante estranha, porque Brás Cubas começa dizendo que não vai falar do seu nascimento, ele vai falar da sua morte. E ele fala: eu morri com 60 e poucos anos de idade. Eu estava pesquisando um emplasto que se chamava Brás Cubas, que para todo mundo que eu falava, eu dizia que era para curar os males do mundo, os males da humanidade. Mas que na verdade eu sabia que se fizesse isso eu ficaria famoso e muito mais rico. Para que depois que eu morresse, todo mundo lembrasse de mim e do meu nome e comprasse esse emplasto que eu estava criando. Porém, durante a pesquisa do emplasto, já com uma idade avançada, ele toma um golpe de ar e pega uma pneumonia e morre. Daí ele começa a escrever o final da vida dele e começa a descrever o enterro, que só foram 11 pessoas, ou seja, ele só tinha 11 amigos. Ele também começou a narrar um capítulo delírio, Ele começou a deliriar. E que em seu delírio de morte, onde ele ficava com uma febre muito alta e começava a viajar por todos os tempos da sua vida, E com um desses delírios, ele volta à sua infância, onde ele conta que foi de uma família burguesa muito permissiva, ou seja, que permitia ele fazer o que ele quisesse, E que desde pequeno ele foi uma criança muito abusiva, E ele montava em cima do seu escravo Prudêncio e fazia, e batia no Prudêncio e fazia como se o Prudêncio fosse um cavalo, E falava: vai cavalo, vai cavalo. Uma das coisas que ele fazia. E houve um dia que na casa dele teve um jantar, E ele vê um casal se beijando escondido no jardim. Era Ialoló e o poeta Vilaça. E ele saiu correndo para a sala para contar para todo mundo que o casal estava se beijando no jardim. Ou seja, ele era perverso, E ele segue contando as suas histórias. E ele se envolve com uma prostituta chamada Marcela. E ele disse que Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, ele pagava para jantares caros e joias para ela. E quando o dinheiro acabou, quando o pai dele fechou a torneira, o amor acabou também, O amor durou enquanto durava o dinheiro. Por que o amor acabou? Porque o pai dele fechou a torneira e disse: Brás Cubas, você vai estudar em Portugal. Então ele foi para a Europa estudar direito, E foi um péssimo aluno, não conseguiu formar. Então ele voltou para o Brasil e se envolveu com a Eugênia, a filha daquela senhora que foi flagrada no jardim com o poeta Vilaça. Então, a filha dela, Ela era uma menina jovem, linda, e com todo o atrevimento, o Brás Cubas deu um beijo nessa menina. Mas para essa menina foi o primeiro beijo, então ela ficou apaixonadíssima, Mas tinha um detalhe com essa menina. Ela era coxa, ou seja, ela era manca, Ela mancava de uma perna. E ele começou a questionar as condições físicas da menina. E ele dizia: por que é tão bonita e é corra? Por que corra é tão bonita? Ele fazia esses questionamentos. E mais uma vez demonstrando que ele não tinha sentimentos por ninguém. Mas mexeu com os sentimentos da menina, Ele dá um beijo nela, o primeiro beijo, e desaparece. Porque um burguês não podia se casar com uma moça pobre, E além do mais, corra, manca, não podia. E ele foi para o Rio de Janeiro se envolver com a Virgília. Aí eu vou deixar por aqui, deixar vocês lerem um pouco mais, se aprofundar na história, para a gente saber melhor dessa intriga. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima.